Deus abençoe sua vida, meus irmãos, meus inscritos. Deus abençoe você que está chegando agora no canal da Pastora do Vale. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Peço que você deixe o seu joinha no vídeo para que o YouTube alcance mais pessoas através do seu joinha. Seu joinha é muito importante. E o seu comentário e o seu compartilhamento é muito importante para o vídeo alcançar mais pessoas. Meus irmãos, eu estava assistindo em vários canais a profecia desse irmão, eu esqueci o nome dele agora, sobre o Samuel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás. E muitos têm, queridos, atribuído a morte da bispa Keila, ter atribuído a esta profecia. E eu assistindo, ouvindo, tá em muitos canais, aí, ouvindo a profecia do irmão, ele não fala da morte, sobre a morte da bispa. A profecia dele não tem nada a ver que Deus vai mexer na casa do bispo Samuel Ferreira. Eu não ouço essa profecia falando, né, sobre morte dentro da casa. Eu ouvi a profecia falando que Deus ia tirar as pessoas adúlteras, os pastores que estão em adultério ali, do altar. Foi isso que eu vi na profecia desse irmão. E eu fiquei pensando, eu acredito, porque eu não vivia com a bispa, eu conhecia ela de ver, assim, não de conviver. E eu acredito que ela não estava em adultério. A profecia dizendo que Deus ia limpar os altares, tirando muitos pastores que estavam em adultério. Está aí nas plataformas, e vocês podem ouvir, né? E nós, queridos, temos direito, por Deus, de analisar as profecias. Eu sempre prego aqui que a Bíblia nos dá direito de analisar as profecias. Não é pecado a gente avaliar, ver se a profecia é de Deus. Então eu vejo em muitos canais, muitos títulos assim. A profecia se cumpriu. Qual? Qual profecia se cumpriu? Deus falou para o Samuel Ferreira que ia morrer alguém da casa dele? Aí, em que parte que a profecia se cumpriu? Então, meus irmãos queridos, eu sei que na Assembleia de Deus tem muita coisa errada. Eu sei que na Assembleia de Deus está acontecendo muitas coisas erradas, não só na Assembleia de Deus, nas Assembleias de Deus, em muitos ministérios. A gente às vezes só atribui à Assembleia de Deus. Em muitos ministérios tem coisas por trás dos bastidores que Deus abomina, que Deus está aborrecido. Então, quando vem essa profecia desse irmão, Osiel, acho que é Osiel, se não me foge da mente, me perdoe se eu estiver errando, ele fala na profecia que Deus vai mexer nos altares e tirar muitos pastores que estão em adultério. Eu não sei, a bispa eu acredito que ela não estava em adultério. Se Deus vai tirar pessoas ali que estão em adultério, Deus é poderoso, Ele faz o que quer. Eu não duvido de profecias, como eu já disse aqui no meu canal, eu sou uma pessoa que eu avalio as profecias. Eu analiso as profecias. Então, aconteceu da morte da bispa Keila, aí muitos dizem que a profecia do irmão se cumpriu. Mas o que ele fala na profecia não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a morte da irmã que partiu, que o Senhor levou para o descanso. Muito nova, 52 anos de idade, e enfim, Deus quis levar. E quantas pessoas novas, crentes em Jesus, cheias de planos e projetos e foi embora? Quantas pessoas novas? Então alguém acha que Deus está pesando a mão no Samuel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira. Muitos estão atribuindo essa profecia desse irmão, que não tem nada a ver com a morte da bispa, porque ele não cita isso na sua profecia. Não estou afirmando que a profecia
não é de Deus e não estou afirmando que é de Deus. Ok? Eu deixo que ele que falou, que é responsável pelas palavras, pela profecia. Então eu deixo com ele. Não estou afirmando os dois lados, nada. Porque segundo o que eu ouvi, a morte da irmã, da bispa Keila, tem nada a ver com essa profecia. Mas muitos já estão dizendo que Deus já começou. É o que eu falo, meus irmãos. Tem gente que fica ansioso que as coisas aconteçam. Eu já parei desse correio. Muitos já acham que Deus já começou a pesar a mão no Samuel Ferreira. Samuel Ferreira tem contas para acertar com Deus? Tem. Está acontecendo coisas lá dentro que é desagradável a Deus? Está. E Deus tem a sua maneira de corrigir. Agora, será que ele vai se consertar porque perdeu a esposa? Um detalhe, que eu não quero deixar esse vídeo longo. Daqui um ano, o Samuel Ferreira vai estar com outra esposa. Ou vocês acham que o Samuel Ferreira vai estar sozinho? Tocar um gigantesco ministério solteiro. Vocês acham isso? Então vocês acham que Deus vai pesar a mão no Samuel Ferreira tirando a vida da mulher? Eu não vejo isso assim. A profecia do irmão também não tem nada a ver da maneira que ele falou. Aqui eu não estou julgando o irmão que falou. Eu estou falando de quem está interpretando a profecia. Que o que ele fala dos altares, de Deus tirar as pessoas que estão em adultério. Então, não tem nada a ver com a morte. Até muitos do YouTube agora tá fazendo novos vídeos e tá corrigindo isso, que não tem nada a ver a profecia dele com a morte dela. Por que ele não citou? Agora, se ele citasse que Deus ia mexer na casa dele, do Samuel, porque a mulher faz parte da casa, da igreja também. Mas olha quanta gente tem naqueles altares. Agora, se fosse, como eu falei para você no vídeo anterior, queridos, quando Deus falou para Ezequias, põe tua casa em ordem. Eu não sei como era a vida da bispa Keila com Deus. Eu não sei, eu sei da minha. Eu não sei como era, mas para mim, ela era uma serva de Deus. Eu nunca vi nada que viesse abonar ela, nada que viesse causar escândalo na vida dela, nunca. Já vi comentários sobre Samuel Ferreira, porque ele é o líder da igreja. Ele é o responsável pelo ministério, pela igreja. Então, amados irmãos, quando Deus falou para Ezequias, põe tua casa em ordem, conserte a tua vida espiritual, Deus estava falando para ele. Então, quando ele chorou, se humilhou, você vê que Deus mudou a sentença. Porque o negócio de Deus era com Ezequias. Se Deus falou com Samuel Ferreira, o negócio de Deus, o tratado de Deus vai ser com Samuel Ferreira. Eu penso assim, se foi Deus que usou esse irmão, tá? Que eu não estou aqui dizendo que a profecia dele não é de Deus, não estou falando nada disso, mas a Bíblia nos dá direito de julgar a profecia, e eu ouvindo, vi que não tem nada disso da morte da mulher, ele não citou isso, mas as pessoas trouxeram esta profecia e está atribuindo a morte da irmã Keila, que está nessa profecia, e eu ouvindo, eu vi que não tem nada a ver. Quem quiser ouvir aí, eu até ia botar aqui, mas tá aí, gente, esse vídeo desse irmão não tem nada a ver com a morte da bispa Keila. Até muitos YouTube agora tá entendendo que não tem nada a ver do que ele falou. O irmão, ele falou outra coisa. Outra coisa. Como eu estou repetindo, não estou falando sobre a profecia dele que não é de Deus, não. Eu estou dizendo que ele falou outra coisa, mas interpretaram e que tem muita gente que está fazendo vídeo dizendo que Deus chegou agora pesando a mão no Samuel Ferreira. A perda é grande? É grande. É dolorosa? É dolorosa, mas a morte faz parte da vida. Muitas pessoas também vão partir ainda. Mas uma coisa eu digo, o Samuel Ferreira, daqui uns tempos,
vai estar com outra esposa. Acredite no que eu estou falando. Quando o luto passar, ele não vai ficar sozinho. Ele vai ter outra esposa. Então, Deus vai se vingar da esposa dele, sabendo que virá outra esposa, porque Deus sabe que o homem não vive só. Principalmente homem. Se mulheres logo já buscam um outro homem, e o homem, quando perde sua esposa, será que ele não vai buscar logo uma esposa? Ele vai. Ele vai porque ele precisa ter uma esposa. Ele não vai tocar um ministério solteiro, sozinho. Isso é horrível. Ele vai precisar colocar outro alguém no lugar da bispa Keila. Gente, essa é a realidade. Ok? Mas deixando claro, eu estava ouvindo a profecia do irmão, acho que é Osiel, e não tem nada a ver o que ele falou com a morte da bispa. Ok? Se você quiser deixar seu comentário, se quiser compartilhar esse vídeo, mas tem muita gente que está interpretando errado esse negócio aí e dizendo que é o castigo de Deus, que é Deus que está pesando a mão sobre Samuel Ferreira por Deus ter matado a esposa dele, ter tirado a esposa dele. Eu não vejo assim, sabe, gente? Mas cada um pensa do jeito que quer. Eu só sei que a morte ela é real e faz parte de todos nós. E um dia todos vão de partir. E não é juízo de Deus, porque partiu. Não é juízo de Deus, é o fim de todos. Cada um tem uma maneira de partir, cada um tem uma maneira de ir embora, ou com derrame, ou atropelado, ou o coração parou. Cada um tem uma maneira de partir. Gente, se você gostar desse vídeo, compartilhe. Tem muitos que precisam rever e não misturar a profecia do irmão com a morte dessa irmã. Tá bom, minha gente? Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.